Antes de começar, esse vídeo está sendo patrocinado pela Red Magic. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. Que inclusive já agradeço a Red Magic que me enviou esse incrível celular, que é o Red Magic 8S Pro, uma das versões mais brabas, se é que isso pode ser considerado um celular, porque meu amigo é um PC game em mãos. Tá vendo essa tela? Ela tem 120 Hz e um celular, mano. Vem com um processador de última geração, que é o Snapdragon 8. Quem manja de celular sabe que esse processador é uma máquina, rodando Genshin no Ultra tranquilamente e combinando com essa tela que é linda pra jogar, mano. Tá maluco? E caso você não saiba, o Genshin é um dos jogos mais pesados na atualidade, tanto em gráficos, tanto em tamanho de arquivo, porque pelo amor de Deus, 25 GB não é pra qualquer celular não, mano. Mas com um celular com 256 GB de armazenamento, isso não é nada, meu parceiro. Pode ficar bem tranquilinho aí no seu sofá. E dá pra baixar vários outros jogos. Mas 7, descarrega rápido. Meu amigo, esse celular conta com uma bateria de 6.000 mAh, que deve suportar você jogando o dia todo tranquilamente, ainda mais se for aquele fogaréu grátis lá. Mas não se preocupa que vem um carregador que carrega 100% em apenas 30 minutos. É isso mesmo que eu tô falando, mano. 30 minutos. O celular consta com uma ótima qualidade de áudio. E na moral, se você joga jogos profissionalmente ou quer um celular bom de verdade, o Red Magic 8S Pro não decepciona. Ele foi lançado recentemente e tem uns botões na lateral que ajudam na sua jogatina. Tem um botão que deixa o celular mais gamer, super compacto e ainda vem com uma interface muito tranquila. O que você quer mais para um celular? Se você teve interesse nesse celular, mano, deixar o primeiro link aqui na descrição e o comentário fixado. O anime se inicia com um garoto chamado Tatsumi. Ele e seus dois amigos partiram para o reino com o objetivo de se tornar soldados reais para salvar sua aldeia da pobreza. Eles eram Yasuo e Seiyu. Antes de partir, o chefe da aldeia lhe deu um amuleto que Tatsumi sempre deve carregar a qualquer momento. Mas no caminho foram parados por ladrões, e para se salvarem tiveram que se separar. Algum tempo depois, Tatsumi encontrou dois comerciantes que foram atacados por monstros. Ele derrotou o monstro com muita facilidade. Depois disso, ele disse que seria famoso no reino, e ser uma pessoa grande e famosa era seu sonho. Então eles deveriam se lembrar bem de seu nome. Mas essa pessoa disse que a capital não era o lugar de esperança ou sonho como Tatsumi esperava. Lá era tranquilo, mas tinha monstros piores do que ele tinha acabado de derrotar. Havia muitos humanos que tinham corações iguais aos monstros, mas Tatsumi não poderia simplesmente desistir, porque eles prometeram salvar a aldeia. A cena mudou quando Tatsumi chegou à capital. Ele foi imediatamente para um local que poderia pagá-lo por concluir a missão, mas como ele era impaciente, queria ir direto para os níveis desafiadores, e também porque havia limite para aceitar trabalhos, levando ele a ser expulso de lá. Muito tempo depois, ele conheceu uma mulher que gentilmente o ajudou. Ela conhecia a maneira mais rápida de ser contratado pelo governo. Seu nome era Leon, mas antes disso, ela pediu para Tatsumi lhe pagasse um drink. Lá ela disse a Tatsumi que ele poderia trabalhar rapidamente se tivesse dinheiro e pessoas conhecidas lá dentro. Leon disse que tinha um conhecido que lhe daria um emprego. Ele, inocentemente, deu todo o seu dinheiro. No entanto, até o fechamento da loja, Leon não voltou. O dono da loja disse a Tatsumi que ele havia sido enganado pela mulher. Como ele não tinha dinheiro, acabou indo dormir nas ruas. Então, uma garota o encontrou e levou a Tatsumi para sua casa. Enquanto isso, pensou em seus dois amigos que se separaram no caminho. No dia seguinte, ele levou a garota que tinha ajudado ontem e viu um prédio enorme de verdade. Ele pensou que talvez o grande chefe estivesse lá, alguém que poderia mudar tudo, mas um dos soldados disse que era um pouco diferente. O chefe era só uma criança e quem mandava de verdade era o primeiro-ministro dos bastidores. Ele era o motivo de tudo estar tão ruim no reino. Tinha também um grupo de assassinos bem famosos, eram chamados de Night Raid. Atacavam de noite, como diz o nome. Tudo aconteceu à noite, quando alguém atacou a família. Tatsumi, sentindo que ia ter morte, saiu correndo imediatamente. Lá, pela primeira vez, viu o pessoal de Night Raid. Ficou de boca aberta, vendo como eles acabaram com soldados tão rápido. Tatsumi tentou ajudar a garota, mas não tinha poder nenhum contra os caras de Night Raid. Por sorte, ainda teve a ajuda do amuleto que o trouxe, e descobriu que Leon é um deles. Leon contou por que estavam atrás da família, e como Tatsumi ficou chocado que viu um monte de gente no depósito, os caras tinham aprisionado os moradores, torturado e feito uma coisa ruim com eles até morrerem. Descobriu também que os dois amigos dele estavam lá, num estado muito ruim. Então, sem pensar, Tatsumi atacou a garota, mas infelizmente não conseguiu salvar Yasuo, porque ele já tinha sido envenenado. Depois disso, Leon decidiu levar Tatsumi com eles, porque ele estava com falta de pessoal, então foram apresentados aos membros de Night Raid. Tinha os líderes de grupo, Genda, Leon, Shell, Mine, Billet, Lubbuck e Akemi. Falaram de umas armas antigas, chamadas Taego, que eram poderosas pra caramba e existiram há uns 1000 anos. O imperador criou uma arma para fortalecer o poder e a defesa do reino. Cada Taego tinha poderes especiais, mas até pouco tempo atrás, quase metade dela sumiu e foi destruída na guerra, e rolou uns 500 anos atrás. Só algumas pessoas podiam
lidar com essas armas, tá, ego? No grupo Night Raid, cada membro tinha uma arma dessas de verdade. Na agenda queria acabar com as corrupções de verdade, especialmente o primeiro-ministro, que estava usando o imperador. Criou um exército anti-imperial que virou um grupo grande. Ele também fazia operações secretas, tipo matar e pegar informações, mas agora só querem acabar com a corrupção na capital. Assim que fizerem o movimento deles, vão acabar com o primeiro-ministro e matar ele com as próprias mãos. Mas fazendo isso, todo mundo pode acabar morrendo por causa das ações dele. Depois de ouvir tudo isso, Tatsumi entrou pro grupo. Claro, ele também pediu uma grana pelo trampo pesado que estava fazendo. A cena mudou para Leon, recebendo um relatório sobre o Gamal, o cara do petróleo, que já tinha subornado um monte de policiais. E eles chamavam esses policiais de ogros. Sempre que Gamal cometia um crime, Ogre sempre inventava mentiras. Para os caras da Night Raid, estavam decididos em pegar outro jeito. Leon disse que ia ser moleza, dar um fim no comerciante de petróleo, mas os ogros eram um problemão. O cara era um espadachim de primeira, até os bandidos tremiam para ele. Só que tinha uma hora perfeita para derrubar ele. Quando ele tava por aí curtindo a vida, sempre dava umas goladas na rua principal. E lá estava Tatsumi, pronto para acabar com o ogro. Akame e Leon ia encarar o comerciante de petróleo. Quando escureceu, eles mandaram ver na missão. Leon e Akame botavam o Gamal para dormir rapidinho. Enquanto isso, Tatsumi teve uns perrengues, mas conseguiu derrubar o ogro. Akame ficou aliviada pra caramba quando viu Tatsumi voltando inteirinho, sem nenhum arranhão. No dia seguinte, um bando de intrusos descobriu onde era o quartel-general da Night Raid. Na agenda queria todo mundo morto, para não vazar informação pro reino. No fim, eles deram conta de todos os penetras. Do outro lado, lá no Império, o Imperador ia dar uma bronca pesada em qualquer ministro que não seguisse as regras. O primeiro-ministro estava usando o Imperador, que só comia e dormia. De volta à base da Night Raid, eles receberam uma missão para matar alguém que estava conectado com o primeiro-ministro. Esse cara sequestrava a mulherada e fazia atrocidades até matar ela. Quando chegaram lá, Mine e Tatsumi se prepararam. Eles miraram e acertaram o alvo, sem machucar ninguém. Mas na volta para casa, uns caras chamados Shinhendai começaram a atacar eles. Diziam que esses caras eram lutadores mais brutos do reino. Só que Tatsumi segurou a onda e a Mine conseguiu dar um tiro na cara. Só que Tatsumi ficou puto, porque quase levou a bala também. Do outro lado, tinha um sujeito bem perigoso, que tava matando geral na área. Na agenda diz que agora o trabalho é deles para eliminar o Butcher. Esse cara sempre aparecia à tarde da noite e cortava as cabeças das pessoas sem dó. O tal Zanko ficou conhecido como carniceiro. Quando foi atrás do Zanko, ele já tava de olho neles. Então Tatsumi caiu numa armadilha doida que mostrou os segredos dele. A arma sacava a mente do oponente só pela cara. Daí os ataques do Tatsumi estavam manjados. O cara tava se esforçando pra caramba. Aí a Akame apareceu pra dar uma força, mas ela também teve uma parada braba com o Zanko. Depois o Zanko usou o mesmo truque para confundir a Akame, mostrando uma figura da pessoa que ela amava, a irmã dela, a Kuro. Mas a Akame não se abalou com nada disso. Por causa do amor dela pela irmã, a Akame queria meter o pé na Kuro no final. Ela também conseguiu acabar com o Zanko. No dia seguinte, a Najinda mandou o Tatsumi testar a arma que Zanko usava. Só que usar aquilo deixou ele destruído, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quando o Tatsumi tentou usar a arma, descobriu que a parada não queria nada com ele. Do outro lado, o Imperador estava recebendo relatórios sobre o exército revolucionário e estava crescendo, mas ele estava mais preocupado com o fato da Night Raid ter derrubado 3 caras que trabalhavam para ele. Para resolver isso, ele chamou a General Gostosa de volta, essa menina que enterrava um monte de gente viva lá no norte. De noite, a Lion e o Tatsumi saíram numa missão no Red Light District. Tinha umas gangues de droga que estavam sequestrando mulheres para vender e usar. Depois de acabar com o bandido, o Tatsumi ficou bolado sobre o que ia acontecer com as vítimas que estavam viciadas, mas lá encontrou um médico que poderia curar elas. Do outro lado, a Shayo e a Mine conheceram um policial de verdade, um tal de Ubiquitus. As armas dela se regeneravam rápidos. Para acabar com ela, eles tinham que destruir o núcleo do corpo. A Shayo estava planejando separar a Suryu da arma dela, mas os caras subestimaram ela. Aí a Shayo foi morta, no último minuto. Ela deu tempo pra Mine escapar. Nessa missão, infelizmente, a Shayo teve que se mandar. Depois disso, todo mundo ficou na bad. Mas não tinha tempo pra chorar não, era o risco do trampo deles. E agora a luta com os usuários das armas reais ia continuar, deixando a luta deles ainda mais complicada. Do outro lado, a gostosa chamada Esdelph tinha voltado pro reino. Ela estava pronta pra causar. A mina estava toda interessada em poder e em tudo que envolvia política pra ela. O esquema pra lutar e dominar o inimigo. Ela estava pronta pra acabar com os caras da Night Raid. No dia seguinte da treta, Tatsumi estava sempre treinando pra ficar mais forte. Daí a agenda soltou que a Esdelph tinha tomado conta do norte e voltado pra capital. Tinha um monte de político que tinha morrido e uns 60 seguranças junto. A parada tava feia porque tinha uns panfletos acusando Night Raid de tudo. Ou seja, os caras que estavam fazendo isso eram iguais às Night Raid. A Najenda tava jurando de pé junto que esses caras eram subordinados da Stealth. Depois disso, Najenda dividiu o pessoal em 2 grupos para resolver a próxima parada. A Akame ficou com o Lodibok e o Tatsumi com Billot. A parada tava marcada para rolar na fronteira da capital, onde ia ter um navio de luxo ancorado no maior porto. Depois de uma viagem longa, rolou um lance maluco com a galera, incluindo o Tatsumi.
descobriram que era um trampo de um dos subordinados da Stealth. Não demorou muito pro próximo subordinado chegar a atacar. O Belot apareceu para acalmar o Tatsumi. Ao mesmo tempo, os 3 subordinados já estavam partindo para cima, mas o Belot deu um chega pra lá neles rapidinho. Só que tinha um camarada que ainda estava de pé e conhecia o Belot muito bem. Era o General Lever. No passado, o General Lever era respeitado como parceiro de guerra, mas um dia ele foi pego pelo primeiro-ministro porque não quis aceitar os subornos dele. Depois disso, ele foi resgatado pela Stealth e virou o serviçal dela. O cara conseguiu soltar um ataque usando uma técnica secreta que feriu o Belot. Descobriram que o sangue tinha veneno, mesmo que Belot tenha sobrevivido, mas o subordinado ainda estava de pé. O cara ficou gigante e tal naquela hora. O Belot confiou o Tatsumi e passou as chaves das armas da incursão. A armadura só ativava com alguém segurando ela. No começo, o Tatsumi não estava botando fé que conseguia usar ela, mas Belot estava certo de que Tatsumi era o cara certo para isso. Depois de usar a armadura, Tatsumi conseguiu botar General Lever para dormir, mas por outro lado, nessa missão era Belot que tinha que bater as botas. Depois disso, na agenda, tava de olho na sede do exército revolucionário para pegar armas reais e recrutar mais gente. Do outro lado, o Stealth tinha arrumado 6 caras novos da equipe. A equipe dele se chamava Jaggers. Aí ela organizou uma competição para ver quem ia ficar com a arma real que a Shai usava. Olhando pro papel do concurso, o Lobbox sugeriu que o Tatsumi participasse, e o cara ia fazer uma grana boa para mandar para a aldeia dele. No dia seguinte, no lugar onde rolou a competição, o Tatsumi foi o último participante. Mesmo sendo baixinho, ele tava dando conta do recado. Quando Stealth botou o olho nele, a mulher ficou doida de amor pelo Tatsumi. Ela nocauteou ele na hora e levou pro reino. Com toda essa treta, o Lobbox tava sentindo culpado, mas a Kami tava focada em mudar a sede primeiro. Depois disso, ela ia dar um jeito em salvar o Tatsumi de qualquer forma. Do outro lado, o Tatsumi tava precisando entender direito a parada da Stealth. A mulher era braba na luta e também se apaixonou rápido. De manhã, ele conheceu a irmã de Akami, que tava no Jaggers. Parecia que a mina queria matar muito a irmã. Aí a Stealth mandou o Tatsumi caçar na montanha. Lá o Tatsumi pensou que era hora de escapar. Enquanto estavam indo, o Tatsumi e a Wave foram atacados por um monte de monstros de árvores. O Tatsumi usou um incúrsio para fugir rapidinho. Descobriu que o Wave era o mesmo usuário da arma real que ele, mas ele ainda não sabia que era o Tatsumi. Em vez de lutar, o Tatsumi estava mais preocupado em correr, mas infelizmente ele trombou com um monstro. Por sorte, a Akami chegou a tempo e fez o resgate. Aí o Lobbox levou os dois rapidinho para a base. Depois de chegar na base, o Tatsumi passou as informações de todos os Jaggers. A Akami ficou bolada porque Kuromi tinha virado um deles. Pelo lado da Kuromi, a Akami tinha virado uma traidora. As habilidades dos Jaggers eram tão pesadas quanto as deles, mas a Stealth era de outro nível. Tatsumi ainda estava na dúvida se eles podiam conquistá-la, mas a Akami disse que a Stealth devia ter um ponto fraco. Ela era viva, o que significava que tinha coração, então é por isso que ela ia tentar matar a Stealth. Um dos Jaggers seguiu Tatsumi pra fora da base e acabou achando a base deles. O nome desse cara é Stiles. Ele botou todos os soldados dele pra atacar a Night Raid, mas pra galera da Night Raid esses capangas artificiais não era nada. Lá o Tatsumi conheceu alguém que usava uma arma de escudo. Ele teve uns perrengues, porque a arma conseguia penetrar a armadura dele. Não demorou muito para que a Mine chegasse, e no piscar de olhos ela deu um fim nele. Quando todos os membros se juntaram, eles caíram de repente. Só o Tatsumi não foi afetado, porque estava usando uma armadura. Acontece que Stiles usou um veneno paralisante para travar os movimentos dele. Pouco tempo depois, a Agenda voltou com os 2 caras novos e ordenou que um deles descesse e desse um jeito na bagunça. O cara era uma arma real chamada Suzano. Depois de entender a situação, a Agenda descobriu onde Stiles estava. Aí mandou Suzano acabar com todo mundo de novo. Como a situação não estava favorável para ele, o Stiles usou uma poção que fez o corpo dele evoluir, ficar grandão. Vendo isso, Tatsumi e Akami tentaram ajudar o Suzano, e o cara derrotou um dos Jaggers. Aí a Agenda levou todos para um esconderijo temporário. Lá ela apresentou os 2 novos membros. O primeiro chamado Chelsea e o outro chamado Suzano. Ele era a nova arma de Agenda, que ela conseguiu no quartel-general do Exército Revolucionário. O cara era bem cuidadoso e organizado, e a habilidade dele era top, não só na luta, mas também nas tarefas domésticas. A arma da Chelsea podia transformar em qualquer coisa. Depois de passar um tempo com a Night Raid, a Agenda perguntou o que ela achava para se juntar a eles. Ela admitiu que os membros da Night Raid eram mais fortes do que a equipe anterior, mas ser forte não era suficiente para sobreviver. Ela sugeriu que eles parassem de se iludir. Não importa quantas vidas eles tivessem, não seria suficiente se fosse assim. Ela disse isso porque ela não queria que tivessem o mesmo destino que a equipe anterior. O cenário mudou quando foi relatado que muitos monstros estavam atacando a capital, e o primeiro-ministro pediu para Stealth que resolvesse o problema, mas como uma general que adorava lutar, a Stealth aceitou isso com prazer. É claro que para ela essa atmosfera não era nada. Em outro lugar, o Tatsumi continuou a treinar com o Suzano, e ele o ensinou a não usar sempre toda a sua força para destruir algo. Não importa o quão seja difícil, deve haver um ponto fraco, e será muito benéfico se você puder encontrá-lo durante a luta. Pouco tempo depois, Akami veio informar a emergência
evidência que os monstros estavam atacando a capital, e na agenda diz que os monstros atacavam em exame, como se tivesse mente em físico fortes. Muitos lutadores perderam contra eles. Os Jaggers, assim como a polícia real, os exterminavam todos os dias, mas o número de monstros não diminuía em nada. Em outras palavras, Night Raid ajudaria o reino a combatê-los. Quando o reino descansa, ao cair de noite, Tatsumi foi designado para o Lubibok. Lá o Lubibok diz que era o filho do homem mais rico. Desde a infância ele podia conseguir o que quisesse, até ficar entediado com o mundo. No entanto, quando a Najida foi designada para a cidade que morava, o Lubibok se apaixonou imediatamente à primeira vista. Foi por isso que se alistou no exército para trabalhar ao lado dela. Ele também pode participar da Night Raid por causa do seu amor pela agenda. Mas qual era o poder do amor não correspondido? Como ainda não havia encontrado nenhum monstro, Tatsumi pretendia verificar a situação no topo da colina. E infelizmente, em vez de encontrar monstros, encontrou a Stealth. Não demorou muito para que a Stealth percebesse que alguém estava se escondendo. Descobriu-se que ela era o cérebro dos monstros em seguida. Ela ativou a habilidade da arma real para teleportá-los para um lugar diferente. E em momentos como esse, a Stealth até sentia que estava em um encontro com Tatsumi. Então um monstro gigante apareceu na frente deles, mas o ataque da Stealth ainda não conseguiu derrotá-lo. O Tatsumi atacou diretamente. Depois disso, eles estavam procurando pistas em todos os lugares, enquanto relaxavam. A saída reapareceu de repente. Tatsumi escolheu sair primeiro para poder escapar. Ele vestiu sua armadura e desapareceu para se esconder da Stealth. No quartel-general do Night Raid, a Najenda elaborou um plano que ajudou a rebelião. O exército iniciou uma revolta no sul, foi direto para a capital e destruiu o império. Sua missão era ir ao centro do caminho da paz e matar Balak. Ele era um criminoso que misturava drogas na comida de seus seguidores. O último estava enfrentando os Jaggers. Enquanto Stealth tivesse um comando deles, eles faziam parte do exército especial do primeiro-ministro. Para que o plano fosse executado sem problemas, eles acabariam com os Jaggers primeiro, prendendo fora da cidade. Seu principal objetivo era acabar com Kuromi e Baus. Por outro lado, a Stealth também estava pronto para lutar. Na agenda, recebeu informações que a Stealth e os Jaggers haviam se movido. Ele calculou a velocidade deles e tinha certeza que chegaria no dia seguinte. Durante o intervalo, o Stealth percebeu que Night Raid os pretendia em uma direção diferente. Na agenda, foi para o leste, enquanto a Kami foi para o sul, e eles dividiam as tarefas em duas partes para alcançar os dois. A cena mudou quando alguns Jaggers chegaram ao local especificado à mente deles e tentou matar Kuromi desprevenida, mas sua reação foi tão rápida que ela conseguiu se esquivar. Depois, Suzano conseguiu jogar o Wave para longe, deixando como objetivo principal o Kuromi. Retirou os soldados dos cadáveres e coletou, com suas habilidades com a espada, ela podia transformar cadáveres em marionetes. A espada foi batizada como Yatsufusa. A luta foi acirrada por causa dos problemas causados por algumas bonecas da Kuromi. Tatsumi não conseguia atacar bonecas, cujos movimentos eram muito ágeis. Por outro lado, a Mine estava sendo perseguida por um boneco que usava uma arma de fogo. Depois a Leone teve dificuldades contra o boneco que usava o chicote. Depois disso, não demorou muito para que a Najinda escolhesse confrontá-la, pois ela era sua antiga parceira, mas de repente Kuromi cortou rapidamente a mão de Leone. Ela atacaria mesmo que houvesse a menor abertura. Leone ficou muito irritada com o ataque, mas a Najenda disse para ajudá-la a Kami primeiro. Enquanto isso, Stealth ficou surpresa por não encontrar Najenda e se deparar apenas com os bandidos bloqueando seu caminho. No entanto, ela não hesitou em acabar com todos eles. De volta à luta, Tatsumi ainda estava enfrentando os dois bonecos. Logo em seguida, Chelsea apareceu disfarçada de alguém que eles conheciam e rapidamente acabou com o monstro. Em outro lugar, Najenda derrotou um dos oponentes e ajudou Suzano a enfrentar um grande boneco monstro. A Kami estava tendo dificuldades para se aproximar das bolas, pois a boneca estava sempre em seu caminho. Felizmente, Leone veio com um auxílio e conseguiu destruir as armas das bolas, embora todos tenham sido destruídos no final. Kuromi conseguiu escapar com sua boneca, enquanto as bolas também conseguiram fugir da explosão iminente. Foi então que eles encontraram uma criança pequena e assustada, que acabou sendo Chelsea. Embora Lubibok tenha pedido a ela que voltasse para casa imediatamente, Chelsea decidiu ir atrás de Kuromi por conta própria, mesmo estando confiante em suas habilidades. Ela se aproximou de Kuromi, transformando-se em bolas, e o pegou desprevenido, conseguindo matá-lo. No entanto, depois de um momento de satisfação, Chelsea se viu enfrentando uma situação perigosa e teve que sacrificar sua vida nessa missão. Na sede da Night Raid, Lubibok informou que Chelsea estava perseguindo Kuromi, e Tatsumi e a Kami foram enviados para procurá-la. Tatsumi ficou chocada ao ver a cabeça de Chelsea presa em um poste. Infelizmente, Night Raid não teve tempo para se lamentar, pois precisavam seguir em frente. Serviram temporariamente no território de Kyuruk, e depois que a missão lá fosse concluída, o exército revolucionário entraria em ação para derrotar o Império e acabar com essa tragédia. Por outro lado, os Jaggers chegaram à residência de Bullock e foram apresentados aos 4 demônios gigantes do templo, que estavam ansiosos para enfrentar os membros da Night Raid. Então os membros da Night Raid foram divididos em várias equipes para conduzir uma investigação. Lubibok decidiu caminhar sozinho, misturando entre as pessoas. No entanto, 2 subordinados de Bullock começaram a suspeitar de seus movimentos. À noite, Lubibok tentou escapar dos dois fingindo de estar morto, para evitar uma briga. No entanto, havia alguém em apuros na luta, e Lubibok foi forçado a intervir para salvá-la. Enfrentando uma batalha de 2 contra 1, Lubibok conseguiu encontrar uma maneira de vencer. Em outro lugar, enquanto a Kami conversava com os 2 soldados, os subordinados de Bullock os atacaram, mas eles não foram para a Kami. Quando Tatsumi e a Mai se disfarçaram, foram
rapidamente avistados por Seryu e Suzuka. Com a situação se deteriorando, eles decidiram deixar o local. No entanto, em seguida Suzuka lançou um ataque. Tatsumi lutou contra Suzuka, enquanto Mine enfrentou Seryu para vingar a Shelly. Tatsumi lutou até chegar a um prédio antigo, usando a seu favor na batalha. Por outro lado, Mine agora conhecia todas as habilidades de Seryu da batalha e conseguiu superar todos os seus ataques. Embora tenha recebido alguns golpes de Seryu, ela se levantou para derrotá-la. No entanto, Seryu ainda tinha uma última carta na manga, um explosivo embutido em sua cabeça. Mine tinha apenas um minuto para escapar antes da explosão. Quando a explosão ocorreu, Mine ficou desesperada e achou que estava prestes a morrer, mas teve sorte de ser salva por Tatsumi. Em seguida, eles dirigiram ao Palácio de Bolly, onde Lobibok e Akame o eliminaram. Depois dessa missão, eles planejaram se concentrar no reino. Alguns dias depois, Tatsumi e Lobibok começaram uma investigação sobre isso. Leon e Mine vasculharam os esgotos da capital. Mais tarde, Tatsumi foi recebido por uma mulher da Resistência, que os levou ao palácio, onde encontraram vários outros membros, mas descobriram que eles haviam sido mortos e usados como explosivos. A pessoa por trás disso era Tsura, o filho do primeiro-ministro. Logo, o general Budo chegou a interceptá-los. Ele era um grande general, com força comparável a Stealth. Tatsumi teve que enfrentá-lo, enquanto Lobibok enfrentou Tsura. Lobibok teve dificuldade para lutar contra Tsura, que armou armadilhas em todo o reino. A situação ficou ainda mais complicada quando a mulher tentou incriminar Tatsumi, movida pelo profundo medo de Tsura. Porém, aparentemente Tsura atacou a mulher, enfurecendo Lobibok. Ele a encurralou com fios que havia espalhado por toda parte, mas ela ainda fez um ataque inesperado. Então Tsura levou Lobibok para o fim do mundo, mas ele encontrou uma maneira de derrotá-lo. Embora tenha conseguido vencer Tsura, Lobibok teve que sacrificar sua vida nessa missão. Tatsumi acabou perdendo para Budo e foi mantido na prisão. O primeiro-ministro deu a ordem para executá-lo em público, e a Stealth deveria realizar a execução pessoalmente. Os membros restantes precisavam impedir a execução e salvar Tatsumi. Quando a execução estava prestes a começar, a Stealth se preparava para executar Tatsumi, mas não demorou para os membros das Night Raid atacarem. O general e Susanoo enfrentaram imediatamente a Stealth. Leon e Leon confrontaram Budo, enquanto Akame entrou no reino para pegar a espada em Cúrcio. Mine sofreu vários golpes fatais, mas conseguiu usar seu último ataque para derrotar o Budo. Magenda e Susanoo também deram o seu melhor. Stealth tentou usar uma técnica de congelamento no espaço e do tempo para destruir Susanoo, mas Magenda conseguiu restaurá-lo para escapar. No caminho de volta para a sede, Mine pediu a Tatsumi para parar. Acabou que ela teve que morrer ali mesmo. Depois disso, Tatsumi questionou por que foi salvo, se a missão resultaria à morte de Mine. Magenda explicou que se ele morresse, a moral do exército revolucionário seria quebrado. Aqueles que restassem teriam que carregar o fardo de seus amigos mortos. No dia seguinte, o exército revolucionário continuou a atacar o reino de várias direções. Stealth estava muito empolgada, pronta para lutar contra um vasto exército. Dentro do reino, o imperador estava muito confuso sobre o que fazer. Enquanto isso, o primeiro-ministro manipulava mais uma vez, ordenando que ele agisse de forma ainda mais violenta. Por outro lado, Akame recebeu um convite de Kiro para sua luta final. A batalha entre as irmãs foi tão intensa que criou um monstro enorme, e esse monstro derrotou facilmente duas bonecas de Kuromi. Para vencê-lo, as duas tiveram que trabalhar juntas. Após derrotar o monstro, elas tiveram que voltar entre si. Logo, Wave chegou para ajudar Kuromi. Tatsumi também apareceu para garantir que a briga delas não atrapalhasse. E ele acreditava que Akame e Kuromi tinham seus próprios motivos para resolver os problemas do passado. Naquela luta, Akame finalmente conseguiu derrotá-la. No dia seguinte, Magenda liberou o exército revolucionário para tomar o controle do reino inteiro. No entanto, o primeiro-ministro continuou a influenciar o imperador a usar a arma real poderosa. Seus ataques eram devastadores. Tatsumi fez o seu melhor para impedi-lo e queria contar o resultado ao imperador, mas o primeiro-ministro continuou a manipular o imperador. Não demorou muito para que Wave aparecesse e salvasse Tatsumi. Tatsumi se lembrou das palavras de Susanoo sobre as coisas terem ponto fraco, e em seguida, em Cúrcio, evoluiu novamente para o ataque final. Infelizmente, o gigante caiu em direção aos moradores locais, e Tatsumi tentou detê-lo com suas últimas forças, mas acabou tendo que morrer, e Stealth, que testemunhou isso, ficou muito abalada. Agora Akame tinha que enfrentá-la, que era o último obstáculo para derrotá-la. Akame usou o poder da maldição do Murasame. Sua velocidade e ataques aumentaram instantaneamente até feri-la. No entanto, quando a maldição se ativou, Stealth decidiu cortar seu próprio braço para sobreviver. Quando a espada de Akame estava prestes a atingi-la, Stealth usou uma das habilidades do espaço-tempo para detê-la, mas descobriu que era apenas uma ilusão de Stealth. Depois que a habilidade terminou, Akame a cortou e finalmente ela conseguiu derrotar Stealth. E antes de morrer, Stealth escolheu se destruir junto com Tatsumi. Por outro lado, não conseguiu alcançar o primeiro-ministro. No entanto, ele tinha uma arma real, que podia destruir outras armas. Ele continuou atacando, disparando sua arma, mas Leon permaneceu firme e derrotou depois disso. Ela fingiu estar bem na frente de Akame. Ela foi para o lugar que costumava se divertir com seus amigos, em um beco escuro. Deu seu último suspiro e no dia seguinte, o imperador foi executado pelo que fez até então. Por outro lado, as pessoas da aldeia receberam recompensas pelo trabalho árduo de Tatsumi. Na agenda, assumiu o lugar do imperador para construir uma nova nação, e Akame iria revelar todos os lados positivos do exército revolucionário. E é assim que acabou a Akame ga Kill, rapaziada. Talvez vai ter mais alguns vídeos aí, não sei, mano. Eu não tenho nenhuma grana aqui pra poder fazer as paradas, eu tô trabalhando, tá ligado como é que é, né? O máximo que eu posso dizer a vocês é que a monetização talvez vai voltar lá pra dezembro, e quem sabe
sabe, né? Quem sabe o YouTube queria me devolver a monetização. E é isso, meus lindos. Talvez eu traga o jogo do tigrinho aqui pra vocês, se vocês quiserem. E até a próxima. Oi, vida. Como é que você tá?